povo inteiro à beira do colapso. Um mar intransponível à frente, um exército furioso atrás. No centro dessa cena dramática, um homem solitário levanta o cajado e a própria natureza se curva diante dele. Quem era esse homem antes de desafiar o rei mais poderoso da terra? O que o levou a abandonar o conforto do palácio para enfrentar a fúria do Império Egípcio? E como encontrou coragem para acreditar no impossível? Para entender, precisamos voltar ao início de sua jornada. Era um tempo difícil para os israelitas. O faraó havia decretado que nenhum menino hebreu sobreviveria ao nascer. Mas uma mãe, cheia de fé, decidiu não desistir. Joquebede colocou seu bebê em um cesto e o deixou seguir o curso do rio, acreditando que uma força maior cuidaria dele. A filha do faraó encontrou o cesto e, tocada pela compaixão, decidiu criar o menino como seu próprio filho. Chamou-o de Moisés, que significa tirado das águas. O tempo passou e Moisés cresceu como um príncipe do Egito. Mas no fundo ele sabia que seu sangue era o mesmo do povo que sofria nas construções e sob o sol do deserto. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, a raiva tomou conta de seu coração e o agressor acabou caindo sem forças. Temendo as consequências, Moisés fugiu para o deserto. Em Midian, ele encontrou abrigo e uma nova vida. Ajudou um grupo de pastoras junto a um poço, e entre elas estava Zípora, filha de Jetro, sacerdote da região. Eles se casaram, e Moisés passou anos vivendo como pastor, até o dia em que algo extraordinário aconteceu. Enquanto conduzia seu rebanho, ele viu uma sarça em chamas, mas o fogo não a consumia. Intrigado, aproximou-se. Do meio das chamas, uma voz poderosa lhe revelou um propósito. O tempo da escravidão havia chegado ao fim. Assustado, Moisés hesitou. Sentia-se incapaz, inseguro, sem forças para tamanha missão. Mas a voz lhe deu uma promessa. Ele não estaria sozinho. Seu irmão Arão o acompanharia, e juntos levariam a mensagem da libertação. Com essa certeza, Moisés se levantou e partiu de volta ao Egito. No caminho encontrou Arão, enviado por Deus para se unir a ele. Os dois irmãos se abraçaram e seguiram juntos para enfrentar o império que acreditava ser invencível. Diante do trono do rei, Moisés ergueu o cajado e transmitiu a mensagem divina: "Deixe o meu povo seguir o seu caminho." Mas o coração do faraó era duro e ele se recusou a ouvir. Então começaram acontecimentos extraordinários que transformaram o Egito em um lugar de espanto e confusão. As águas do Nilo se tornaram vermelhas e misteriosas. Rãs cobriram palácios, mosquitos e moscas tomaram as casas. O gado adoeceu, feridas surgiram nas pessoas, e chuvas de granizo caíram sobre a terra, destruindo plantações e casas. Enxames de gafanhotos comeram o que restava. Depois, a escuridão cobriu a terra por 3 dias inteiros. E por fim, um grande silêncio caiu sobre o Egito. Somente então o faraó cedeu. Vão e não voltem mais. Os israelitas partiram às pressas, levando o que podiam e também os ossos de José, cumprindo uma promessa antiga. Mas o coração do faraó voltou a endurecer. Tomado pela raiva, ele reuniu seus exércitos e foi atrás deles. Sob o sol escaldante, montado em seu cavalo, o rei apontou para o horizonte, ordenando a perseguição. Carros de guerra avançaram em nuvem de poeira e o som das trombetas ecoou pelo deserto. Mas à frente o povo de Moisés via apenas o Mar Vermelho, um horizonte sem saída. Atrás deles, o exército egípcio avançava com fúria. O medo tomou conta do povo. Eles clamavam a Moisés: "Por que nos tirou do Egito? Teríamos preferido servir lá do que perecer aqui." Mas Moisés respondeu com voz firme: "Não temam, permaneçam firmes e vejam o que o Senhor fará hoje." Então Moisés ergueu o cajado sobre o mar. Um vento poderoso começou a soprar durante toda a noite. As águas se dividiram e um caminho seco se abriu entre elas. O povo atravessou, caminhando entre paredes de água que se erguiam de cada lado. O som do vento misturava-se aos passos apressados e aos gritos de esperança. O povo atravessou, caminhando entre paredes de água que se erguiam de cada lado.
O som do vento misturava-se aos passos apressados e aos gritos de esperança. O faraó e seus soldados continuaram a perseguição. Suas carruagens avançaram pelo mesmo caminho aberto, mas o mar começou a mudar. As rodas dos carros ficaram presas, o chão endureceu e o caos tomou conta. Quando o último israelita alcançou a outra margem, Moisés ergueu novamente o cajado, e o mar retornou ao seu lugar, cobrindo o caminho que antes estava aberto. O povo, agora livre, contemplava em silêncio o poder de Deus. O som do vento cessou, e apenas a calmaria ficou sobre as águas. Do outro lado do mar, um novo dia começou. O povo de Israel estava livre. Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim e liderou as mulheres em cânticos e danças, agradecendo pela libertação. E assim, naquele dia, todos compreenderam que a fé pode abrir caminhos onde antes só existiam impossibilidades. Se esta história te tocou, se inscreva em nosso canal e deixe seu like para acompanhar diversas histórias da Bíblia como essa. Nos vemos em breve.